Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. O Corinthians que teve uma reunião para resolver as pendências, para que Luxemburgo e Bruno Maziotti fizessem as pazes. É uma reunião de paz, né? Ou uma reunião de pazes, né? Para fazer as pazes lá no Parque São Jorge. Será que realmente está tudo tranquilo agora entre o Bruno Maziotti e o Vanderlei Luxemburgo? Por causa do Renato Augusto, foi a confusão, lembra de tudo? Eu conto para vocês. E quem é o Bahia, que já está sendo chamado do novo Moscardo? O Bahia, mais nova revelação do Corinthians. Cadê o Rian, por falar em revelação? Cadê o Rian que sumiu, desapareceu, escafedeu-se? Ninguém fala mais do garoto. E será que o Corinthians terá um novo presidente, um novo candidato a presidente, o herói Vicente? Eu conto tudo para vocês agora, a Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção! Muitos assuntos para você hoje aqui no Sereto News. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil e eles antecipam o FGTS para você. E também a Aposta Ganha. A Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto. Jogue o mesmo e ganhe mais. Ultra odd no mercado. A Aposta Ganha. Vou deixar o cadastro no comentário fixado do canal. Tá bom? Faça a sua inscrição aqui no canal do Sereto, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no canal do Sereto, é de graça, é muito importante que você faça a sua inscrição, deixe o seu like aqui no canal do Sereto, compartilhe o canal, compartilhe os vídeos, aperte o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu comentário, teu comentário, eu leio todos os comentários, tudo para você aqui no canal do Sereto. Eu vou falar agora do Corinthians. É isso aí. Primeiro assunto, o Corinthians teve duas novidades hoje no CT do Corinthians, duas novidades no treino. O Fagner e o Renato Augusto avançaram na recuperação de problemas musculares e voltaram a treinar com bola junto aos companheiros. A dupla se recupera de problemas musculares e segue um cronograma específico para ter condições de jogar ao final desta data FIFA. Ou seja, o objetivo é que os dois joguem na partida do dia 14 de setembro contra o Fortaleza. Corinthians que vai ter uma sequência absurda. Aí eu vou mostrar daqui a pouco essa sequência para vocês. O plano, e aí houve uma reunião hoje no CT para que todos os departamentos conversassem, justamente para resolver essa situação, para mapear, para que os jogadores sejam mapeados do ponto de vista do condicionamento físico, evitando desgaste e novas contusões. E, na verdade, serviu esta reunião para selar as pazes, ou para fazer as pazes entre o Bruno Maziotti e o Vanderlei Luxemburgo. Lembram que eles estavam de mal? Houve um problema envolvendo os dois por causa do Renato Augusto, porque o Bruno Maziotti não queria que o Renato Augusto tivesse sido fosse escalado contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro. E depois foi escalado também, o Vanderlei Luxemburgo escalou o Renato Augusto contra o Goiás, escalou o Renato Augusto contra o Estudiantes e não pôde escalá-lo, perdeu o jogador contra o Palmeiras. O Bruno Maziotti queria ter poupado o jogador, porque sofreu com desgaste físico. Então acabou havendo uma discussão entre o Vanderlei Luxemburgo e o Bruno Maziotti. Para que não aconteça mais isso, agora houve uma reunião, né? Houve uma reunião para conversar, justamente para tentar mapear os próximos jogos e para saber quais jogos é que o Renato Augusto pode jogar, pode ou não jogar, dentro de um planejamento. Por exemplo, vai jogar contra o Fortaleza? Depois não vai jogar? Ou vai ser poupado para o jogo contra pela Sul-Americana contra o Fortaleza? Né? O Fagner, por exemplo, não joga faz 5 partidas. Foi o 5º jogo do Fagner fora do time. Estava tratando de uma lesão muscular, enquanto o Renato Augusto também ficou de fora da última partida contra a equipe do Palmeiras. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês
a sequência dos próximos 8 jogos do Corinthians. Dos próximos 8 jogos do Corinthians. Olha que situação. Então aí você vai ver, dentro dessa sequência, é que o Vanderlei Luxemburgo, dentro desse planejamento, da conversa que ele teve com a comissão técnica, é que ele vai decidir quem vai ficar de fora e quem vai jogar os próximos jogos, né? Quais partidas serão priorizadas, ou pelo menos quais jogadores vão atuar dentro de cada partida para que não haja mais lesões. O próximo jogo é contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, dia 14 de setembro. Depois, dia 18, joga contra o Grêmio também pelo Campeonato Brasileiro. Aí joga Botafogo, Campeonato Brasileiro. Fortaleza pela Sul-Americana. São Paulo, Campeonato Brasileiro. O Clássico. Dia 3, Fortaleza, Sul-Americana. Depois Flamengo, Campeonato Brasileiro. Fluminense, Campeonato Brasileiro. E só vai ter uma tranquilidade, só vai ter um tranquilo, só vai ter um respiro contra a equipe do América, no dia 21 de outubro. Olha só quais são os 8 próximos jogos do Corinthians, os 9 próximos jogos, contando com o América, mas que sufoco louco vai ter o Corinthians nos próximos jogos, nas próximas competições. Por isso essa conversa envolvendo todos os departamentos, envolvendo a preparação física do Corinthians, é importante que o Vanderlei Luxemburgo esteja bem sintonizado com o Bruno Mazziotti para que não haja mais contusões na equipe do Corinthians. Outra novidade no Corinthians hoje foi a presença do Bahia. Mas quem é o Bahia? O Bahia é um volante que vem agradando muito o Luxemburgo e pode ganhar chance no time profissional. O Bahia é um garoto que já tem sido chamado como o novo Moscardo. O nome dele é Luiz Gustavo, o Bahia. Ele vem jogando nas categorias sub-17 e sub-20, inclusive foi convocado para a seleção brasileira sub-17, está jogando muita bola o moleque, e como o Moscardo está na seleção, o Bahia foi peça-chave, inclusive, na conquista do Sul-Americano sub-17 com a seleção brasileira. Como o Moscardo está na seleção sub-23, o Bahia foi chamado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo para compor o elenco e pode ganhar uma chance no time principal, o garoto de apenas 17 anos, mais um garoto que o Corinthians vai revelando. Por falar em garoto, onde está o Rian? Onde foi parar o Rian? O Rian que fez aquele gol contra o Universitário, você se lembra? Ele fez o gol lá no Peru, marcou o gol, mostrou a camisa, e depois não jogou mais, né? Depois não jogou mais. Ele fez o gol, provocou a torcida do Universitário, pediu desculpas publicamente pela bobagem que ele fez. O Luxemburgo puxou a orelha do jogador, mas de lá para cá, o jogador de 20 anos não foi relacionado mais para nenhum jogo. Teve 13 jogos seguidos depois daquela partida e de lá para cá ele não foi relacionado mais para nenhum jogo. E o Luxemburgo ainda disse que, para dar um desconto pro jovem que estava apenas começando, garantiu que ele ia continuar fazendo parte do processo, fazendo parte do time, só que não é exatamente o que aconteceu. O Rian foi jogado para escanteio, né? Depois daquela partida, nunca mais apareceu entre os profissionais do time do Corinthians. O Corinthians que vive um processo de eleições no CT, no Parque São Jorge, aliás, né? Vai ser ano de eleição no Parque São Jorge. Você sabe que já tem, pela situação, o André Luiz, que é o André Negão, ele vai ser o candidato da situação, tá aí ele ao lado do Duílio e do André Sanches, e se o André Luiz ganhar, inclusive, a eleição, o André Sanches vai ser o todo-poderoso, o homem forte do futebol do Corinthians, e já disse que se ganhar a eleição, quem vai ser o técnico do Corinthians vai ser o Mano Menezes o ano que vem, caso vença o André Sanches, caso vença o André Negão. Na oposição, quem está como candidato oficial é o Augusto Melo. O Augusto Melo é o candidato da oposição. E agora pode pintar mais um candidato, que é o Herói Vicente. O Herói Vicente,
ele deixou em aberto a possibilidade de se candidatar à presidência do Corinthians. Ele deu uma entrevista para o pessoal do podcast do Alambrado Alvinegro, do meu amigo Cascão, do meu amigo Fabrício Bosio, do Rogério Micheletti, deu uma entrevista para esse pessoal e ele disse que pode participar da eleição como candidato, mas seria mais um candidato a presidente. Ele foi diretor jurídico do Corinthians durante o período do William Monteiro Alves. Estava como diretor jurídico. Ficou chateado com o anúncio da candidatura do André Negão, não concorda com a candidatura do André Negão. Aliás, o Herói Vicente era oposição, ele era oposição, acabou virando situação através do departamento jurídico do Corinthians, foi chamado para ser diretor jurídico da situação do Duílio Monteiro Alves, e depois saiu agora, diz que está insatisfeito e que pode ser candidato. Então, o Corinthians pode ter 3 candidatos para as eleições. Vamos ver se o Herói Vicente, de fato, confirma esta vontade de ser candidato a presidente do time do Corinthians. Política é política, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode rolar debaixo dessa ponte. Muita água pode rolar debaixo dessa ponte, porque as eleições acontecem só no mês de novembro. Faça sua inscrição no canal do Cereto, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, é apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários aqui no canal do Cereto, tá bom? Me segue lá nas redes, @cardocereto, e seja membro sócio do canal. Também no Clube de Membros, você pode fazer parte do grupo de WhatsApp do Cardo Cereto. É isso aí, rapaziada, por enquanto é só. Agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.